Permita-se acolher a si mesmo com gentileza. Você está no caminho, aprendendo a evoluir. Cada momento, como este, contribui para a sua transformação íntima. Mentalize agora que essa luz se expande para além de você, alcançando todo o ambiente onde estamos. Que essa luz chegue até os nossos lares, aos nossos familiares, levando serenidade e equilíbrio. Agradeça em silêncio pela oportunidade de estar aqui, por este momento de paz. Respire profundamente mais uma vez e aos poucos vá retornando à percepção do ambiente físico ao seu redor. Mexa suavemente as suas mãos, seus pés. Essa paz permaneça em nosso coração e guie os nossos passos na busca da nossa melhora interior. Que Jesus nos inspire e fortaleça. Vamos nos manter em silêncio por alguns segundos, conectados com Jesus, com Maria, entregando a Ele o que nós viemos buscar hoje na casa. Converse com eles. Coloque à disposição deles, para que eles possam agir neste momento, enquanto essa música vai tocando.
Principalmente não pela paz de fora, pela nossa paz interior. Eu acho que é o que a gente mais precisa, é encontrar com a gente mesmo. Encontrar essa paz, que às vezes nós procuramos lá fora e ela está dentro de nós. Todos têm a letra da música. Vamos juntos cantar ela, para encerrarmos essa parte e aí Eveline começar a palestra. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. A nossa caixa vai continuar aqui. Dia 15 nós vamos estar fazendo o nosso encerramento. E nesse encerramento a gente vai estar fazendo o nosso encontro das almas, que é o encontro dos corações, que a gente costuma chamar. A gente sempre faz ele aos domingos, mas esse mês a gente vai estar fazendo ele na segunda, junto com todos vocês. Então deixem os nomes aqui dos seus entes queridos que já partiram, que na mesa mediúnica vai estar sendo feito várias fotografias, às vezes pode vir de alguém. E no dia que você for deixar o nome aqui, esteja aqui para receber esse abraço, tá bom? Agora a Eveline vai dar início à palestra. Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Lá vamos nós de novo nessa casa. Bom, pode diminuir um pouquinho a luz aí? Acho que vocês não vão escutar direito. Já faz algum tempo que eu tenho estudado o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dele, buscando outros prismas, estudando por outros prismas esses ensinamentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho do vigiai e orai. Tá? Às vezes parece que é uma coisa simples, a gente sempre traz muito essa visão religiosa, né, moral, mas dá para aprofundar mais nessa reflexão. Principalmente nessa pequena frase, vigiai e orai, quando a gente vai refletir, ela tem uma abordagem religiosa, sim, moral, sim, mas também biológica, científica. Da parte científica, na física quântica, ela tem abordagem na neuroplasticidade, ela tem uma abordagem de muitos aspectos. Então eu vou tentar traçar com vocês uma reflexão sobre tudo isso, tá? Por quê? Eu sempre abordo um pouco dentro desse pensamento. Porque eu vou falar para vocês, um dos objetivos de a gente estudar, de refletir sobre o vigiar e orar, é porque a gente observa que a nossa sociedade está um tanto quanto doente. As pessoas, ultimamente, ou estão ansiosas, ou estão depressivas, ou têm síndrome do pânico, ou tem agorafobia, ou tem algum tipo de problema emocional. Muitas das pessoas vivem à base de remédio e terapias, né? E uma das coisas que a gente observa, que sim, um dos motivos são os afazeres. A gente tem muitos afazeres, muitos compromissos, né? Mas fora isso, a gente passa por um monte de exageros. Exageros nas cobranças, exageros de informações que a gente recebe, exageros de abordagens dos mais diversos tipos, exageros de noticiários, de mídia, exageros de comparações. A gente o tempo todo é bombardeado por um monte de coisas, né? E essas coisas, no fim das contas, acabam se tornando um grande lixo mental. E não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas no nosso dia a dia, a gente já tem o hábito de fazer higiene, né? Todos os dias a gente toma banho, escova os dentes, limpa a casa, lava uma louça. A gente vai fazendo higiene no nosso ambiente, do nosso corpo. Mas muitas vezes a gente não faz uma higiene tremendamente necessária, a higiene mental. A limpeza das nossas mentes para que elas se tornem mais leves, porque muitas vezes a gente carrega um turbilhão na nossa cabeça, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa higiene mental, para a gente tentar entender melhor isso, nós vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades do nosso cérebro, tá? Então eu vou fazer abordagem científica, psicológica, espiritual, também científica. Vamos começar por aí. Vamos começar falando pelo nosso cérebro. Até alguns anos atrás, se sabia muito pouco
do cérebro e muita coisa tem sido descoberta a cada tempo. Uma das coisas, por exemplo, que foi descoberta mais ou menos recentemente é que o nosso cérebro, ele não consegue identificar quando a gente está vivenciando uma situação na prática ou quando a gente está pensando ou imaginando uma situação na nossa cabeça. Ele não consegue identificar a diferença. Então, se eu passo, por exemplo, por uma situação de nervoso, de desespero, o meu cérebro vai fazer o quê? Ele vai fazer uma descarga de substâncias na minha corrente sanguínea para que eu possa me defender, para que eu possa correr, para que eu possa fugir, porque o nosso cérebro é que coordena isso. Normal até aí. Mas se eu tiver medo, se eu tiver um pânico só na minha cabeça, nem está acontecendo nada aqui na realidade, ele faz o mesmo tipo de descargo de substâncias na minha corrente sanguínea, mesmo eu não estando vivendo aquilo de fato, só pela minha mente, porque ele não diferencia, tá? Então, consequentemente, quando a gente começa a alimentar medos, estresse, tristeza, angústia, o nosso cérebro, ele libera substâncias no nosso corpo de acordo com aquilo que a gente está pensando, como se fosse uma realidade. Por isso, muitas vezes, a gente sofre e vive estressado por coisas que só estão aqui, que não são nem realidade ainda, ou às vezes nunca nem vai se tornar realidade, tá? Hoje em dia, por exemplo, se tornou muito comum, quando a gente vai no médico, que a gente não está bem, fazerem teste, por exemplo, de cortisol, porque cortisol é um marcador de estresse no nosso organismo. Mas muita gente fica estressada, não só pelo que vivencia, mas pelo que imagina, pelos medos, pelas angústias, pelo desespero, pela preocupação. Tudo só na cabeça. Isso é um fato do cérebro. Outra coisa muito interessante em relação ao cérebro, vocês já ouviram falar aquela frase que tudo que a gente foca expande? Tem uma frase famosa nisso. Vocês sabiam que o cérebro funciona assim? Tipo, uma situação bem corriqueira. Se vocês, por exemplo, decidem que vocês vão trocar o carro de vocês por um modelo X ou uma cor X e fazem uma pesquisa, daí a pouco você começa a ver esse tipo de carro com essa cor, com esse modelo em todo lugar. Por quê? Porque o cérebro entende que isso é uma coisa importante para você e ele faz uma varredura no lugar, no ambiente, procurando aquilo para você. Partindo dessa ideia, se você tem na sua cabeça que as coisas são boas, que as pessoas são boas, que as coisas vão dar certo, o seu cérebro vai procurar no ambiente coisas que comprovem esse teu pensamento. Mas se a gente começa a pensar, o mundo é horrível, as pessoas não prestam, nada dá certo, o cérebro também vai pesquisar no nosso entorno, na nossa vida, coisas que comprovem que você também está certo. Olha como que é interessante o cérebro isso, tá? Outra coisa muito interessante a respeito da nossa mente, do nosso cérebro, é que a gente não consegue parar de pensar. Se você falar assim, eu vou parar de pensar, eu quero parar de pensar, você já está pensando. E logo em seguida você já está com outro pensamento. Segundo a ciência, a gente tem 75 mil pensamentos por dia. Tá? A gente não consegue parar de pensar, mas a gente pode começar a disciplinar os nossos pensamentos, a organizar e escolher o que a gente quer pensar e o que a gente não quer pensar. Lembra que o Chico, por exemplo, tem um momento que ele está conversando com o Emmanuel e ele pergunta para o Emmanuel o que ele teria que fazer para cumprir a missão dele. E o Emmanuel fala para ele 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina mental, disciplina emocional, disciplina intelectual, disciplina do pensamento, disciplina do que fala, disciplina do que faz. E a gente geralmente é muito indisciplinado com tudo, né? Tão indisciplinado que muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra, faz outra, tudo em desacordo. Porque a gente não tem muita disciplina nem com a gente, nem com o meio, nem com nada. Então, se a gente quiser melhorar a nossa qualidade de vida, a gente tem que começar a buscar essa disciplina. E começar a selecionar também aquilo que a gente pensa, tá? Lembrando ainda
que tem até uma frase que ficou famosa que fala assim: a mente mente. Porque nem tudo que passa pela nossa mente é uma verdade. Muitas vezes a nossa mente mirabola lá um monte de coisa que não aconteceu, que nem vai acontecer. E a gente se perde nesses pensamentos. Então a gente desenvolve muitas vezes a ansiedade e a depressão até por causa desses pensamentos, de tudo que a nossa mente gera ali dentro. Bom, mas para a gente tentar entender essa diferença de mente e de cérebro e tudo mais, eu quero fazer um exercício para vocês. Primeiro eu quero que vocês falem em voz alta: felicidade. Felicidade. Todo mundo ouviu, né? Agora eu quero que vocês falem felicidade, mas dentro da cabeça de vocês. Falaram? Sim. Agora fala felicidade, mas separando nas sílabas lá na cabeça. Felicidade. Em silêncio, só na cabeça. Vocês falaram na cabeça? Vocês escutaram a voz de vocês falando na cabeça? Como que acontece isso? A gente fala dentro da cabeça, a gente escuta dentro da cabeça. Porque a gente não é a nossa cabeça, o nosso cérebro. A gente está de fora. A gente é o observador. Então é sinal. Quando a gente fala assim, observa o que você está pensando. Porque o pensamento é da mente, mas o espírito está do lado de fora. É ele que observa o que você está pensando. É ele que analisa o que você está fazendo. O nosso cérebro é só um mecanismo. Mas o nosso espírito fica do lado de fora. Isso é interessante, né? A gente às vezes não observa isso. Mas se a gente escuta o que a gente pensa, o que a gente fala, a gente às vezes fala até com a gente mesmo dentro da nossa própria cabeça, né? Tem o eu que conversa com o eu mesmo. Então, a gente tem que começar a desenvolver a capacidade de, a hora que a gente está pensando nas coisas, observar o que a gente está pensando. Analisar o que a gente está pensando. Ou, por exemplo, o Santo Agostinho, ele recomenda que a gente, por exemplo, no final do dia, a gente avalie tudo que a gente fez durante o dia, como foi o dia, o que deu certo, o que deu errado. Mas uma coisa que a gente também pode pensar é lembrar, analisar o que a gente pensou. Até para a gente começar a identificar quais são os nossos pensamentos, sentimentos mais recorrentes durante o dia. Isso é importante para a gente começar a se analisar para poder mudar as coisas. Bom, então ao longo da nossa vida, a gente passa por diversas situações, né? Várias situações, a gente tem uma criação que a gente recebe no nosso âmbito familiar, a gente tem uma educação que vem da sociedade que a gente vive, e nisso a gente vai criando determinados tipos de condicionamentos. Então, muitas vezes, quando você passa por uma situação parecida, você sempre reage de uma maneira parecida. Alguém te xinga, você xinga de volta, por exemplo. Alguém te bate, você bate de volta. Muitas vezes sem pensar. É quase que só um reflexo, certo? Isso é realmente um automatismo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, certo? Só que uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente vai ficando tão automatizado só dar esse reflexo nas atitudes, nas palavras, nas ações, que cerca de 95% de tudo que a gente fala, faz e age é só automático. Muitas vezes nem passou pela nossa razão, nem passou pela nossa mente para tentar analisar o que está acontecendo. Pensa bem, já pensou, 95% das coisas que a gente faz é só no automático. A monja Coen, ela fala que existe uma diferença muito importante entre resposta e reação. Geralmente a gente age pela reação. Ou tipo, bateu, bate de volta. Xingou, xinga de volta. Alguém te ameaçou, você sai correndo. São coisas assim meio que de reflexo, tá? Isso estou falando coisa bem básica, tá, gente? Mas a gente tem que tentar desenvolver a capacidade de responder e não de agir por impulso. O que seria isso? Aconteceu alguma coisa com você, alguém falou alguma coisa para você, você passou por uma determinada situação, respira,
analisa, reflete como que você tem que responder aquilo. Algumas vezes você vai simplesmente responder alguma palavra, às vezes você vai ter uma resposta maior, porque você entende que às vezes a pessoa está desequilibrada, ou está num momento difícil, você não vai atacar de volta. Em outros momentos, simplesmente, às vezes você vai só se retirar e nem vai atacar. Mas é importante a gente desenvolver a nossa capacidade de refletir sobre o que está acontecendo para começar a agir com consciência perante aquilo que a gente vivencia, tá? Sair desse impulso. E aí, quando a gente consegue sair do impulso e refletir, pelo menos em tese, as nossas respostas vão ser mais equilibradas, a gente pode agir com mais compaixão, com mais paciência, com mais tolerância, com mais amor com o outro, que é tudo que Jesus ensinava, né? Então, a gente tem que desenvolver esses tipos de atitude. Primeiro parar, respirar, refletir, depois responder. E aí, quanto mais a gente começa a agir dessa maneira, de parar, analisar, depois dar uma resposta, ou depois uma palavra, ou depois uma atitude, a gente começa a mudar esse nosso automatismo mental. Porque o cérebro também tem uma característica muito bacana que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se moldar em vários aspectos, tá? Então, quando eu começo a parar, pensar para fazer ou falar, e isso começa a se repetir várias vezes, ele vai mudando a configuração dele. E aí, no começo é difícil você parar e respirar para fazer. Mas à medida que você vai fazendo, isso vai se tornando cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil, até que quando você começa a agir assim, com naturalidade. Jesus não fala, se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda? Não é que é para você ser bobinho, tipo, só apanha. Mas é parar, refletir e depois dar a resposta pensada. Não agressão com agressão, porque agressão por agressão, o mal com o mal, só se destrói. Você tem que ter alguém que para esse ciclo, né? E se a gente se diz cristão, a gente tem que tentar ser essa pessoa em que a coisa para e se reconfigura, certo? E aí, a gente vai entrar então um pouquinho agora, falando desse orar e vigiar. Vigiar e orar é uma fórmula biológica, emocional, espiritual para a gente alcançar a nossa saúde integral e a criação de uma realidade luminosa para a nossa vida. Por quê? Olha só, vigiar. O vigiar de Jesus, o objetivo dele é observa-te a ti mesmo, em todos os aspectos. O que você pensa, o que você fala, o que você faz. Como eu disse para vocês, na psicologia, a gente entende que a maior parte das vezes que a gente perde as estribeiras, faz besteira e age de uma maneira às vezes até inconsequente ou causa um mal para alguém, é porque a gente teve o disparo de um gatilho emocional. Esse gatilho, geralmente, às vezes é uma palavra, às vezes é um som, às vezes é uma lembrança, às vezes é uma imagem de alguma coisa que te machucou internamente, de um trauma, de um medo. E aí, quando aquilo passa pela tua cabeça, você perde o controle e age por impulso, da melhor maneira que der. Que geralmente não é uma melhor maneira, porque você está pelo impulso. Isso são gatilhos. Quando ele fala da gente vigiar, é para a gente tentar destacar, descobrir quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos pontos fracos, o que dispara essas reações, geralmente de agressividade, né, de falta de respeito, ou qualquer coisa que te coloque fora do eixo. Tentar identificar quais são esses gatilhos. E geralmente, logo após o gatilho, vem o segundo ponto. A gente entra numa interpretação do que aconteceu, geralmente distorcida. Tipo, a gente está na época, por exemplo, dos WhatsApp da vida, né? Antigamente a gente ligava, a pessoa não atendia, às vezes você deixava o recado lá na secretária eletrônica, a pessoa ia vir quando desce, né? E tal. Mas hoje em dia, as pessoas querem que você já responda na hora,
já querem aquela coisa bem rápida. E às vezes até funciona. Mas tem gente, por exemplo, que às vezes está com a autoestima muito baixa, ou que está passando por algum problema. Se você não responde na hora, ela acha que você vê ela como uma pessoa inútil, que ela não tem valor nenhum, ou que você não gosta dela, ou que você não se importa. E aí junto o gatilho. E aí você vai, toda vez, por exemplo, que alguém não te responde na hora, ou de repente não te manda um coraçãozinho ali na conversa, aquilo pode significar uma coisa terrível. E isso vai te marcando. E toda vez que isso acontece, você vê, nossa, eu não sirvo, eu não sou boa o suficiente, a pessoa não gosta, alguém não gosta de mim, alguém não me aceita. Por exemplo, tá? Mas vai disparando. E a gente começa a criar essa distorção de realidade. Por quê? Muitas vezes a pessoa não respondeu porque às vezes não estava perto do celular, ou porque estava ocupada, ou teve algum outro tipo de problema. Depois ela vai responder, mas até ela responder você já criou um turbilhão na cabeça que às vezes não tem fim. Às vezes você já criou guerras inteiras dentro da cabeça até se conversar com a pessoa. Isso é um exemplo, tá? Porque isso vai para muitos tipos de situação. Mas geralmente a gente distorce. Até com os nossos problemas. Geralmente a gente vai no psicólogo para falar dos nossos problemas, né? Só da gente falar no psicólogo, a gente começa a desmontar os nossos monstros internos, porque a gente começa a entender melhor aquele monstro. Então, a gente tem que entender que a nossa cabeça tem hora que parafusa demais e a coisa que era assim vira gigante. E o que acontece? Cada vez que você reforça isso dentro de você, é porque eu não sirvo mesmo, porque eu não sou digna de ser amada, ou porque a pessoa me esqueceu, por exemplo, cada vez que isso bate em você e você repete isso grava no teu disco mental. E cada vez que isso acontece, mais rápido você se sente aquela porcaria. Mais rápido você se sente uma pessoa ruim ou mal amada, por exemplo. Isso vai ficando marcado na mente da gente. Tá? Então, quando a gente fala do vigiar, é para a gente perceber todo esse mecanismo que acontece dentro da nossa cabeça. E como eu falei, eu estou trazendo para a psicologia, para a ciência, para a gente entender que é mais abrangente do que parece esse vigiar de Jesus. Bom, então para a gente curar essa nossa mente doentia, a gente tem que trabalhar nela diariamente, analisando o que passa por ela, questionando nossos próprios pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Por que eu me sinto assim? Tentando identificar isso. E já que percebeu, por exemplo, alguma falha, começa a mudar. Reescreve aquilo. Tipo, se você acha, de alguma maneira, que você não é digno de ser amado, ou que você não é capaz de alguma coisa, começa a mudar. Mas por que eu não sou digno de ser amado? Eu posso ser, eu sou uma pessoa que tem meus valores. Eu posso ser amado. E começa por amar, por exemplo, vocês mesmos. Porque a gente às vezes quer ser amado pelo outro, mas a gente às vezes não se ama. Então já começa aí. Ou, eu não sou, por exemplo, uma pessoa, pra mim nada dá certo. Tem gente que começa a criar esse tipo de rótulo na cabeça, né? Começa a reescrever. Pode ser que não deu certo no passado, mas eu posso começar a mudar de atitude, estudar, melhorar em alguma coisa e posso fazer dar certo daqui pra frente. Porque não adianta também a gente contar uma mentira pra cabeça. Não deu certo, mas agora vai dar. Só, não deu, vai dar. Você tem que criar um novo roteiro para a tua mente, acreditar que aquilo é possível. É um caminho de esperança, de mudança, tá? Você tem que criar isso. Tipo, eu tô doente, eu só tô doente, eu vivo doente, eu não me curo, não vou me curar. Se você viver assim, gente, não cura mesmo. Porque o nosso organismo também responde aos nossos pensamentos, e eu vou falar isso daqui a pouco. Mas o que tem que acontecer? Você tem que mudar. Tipo, eu posso me curar. Vai encontrar uma solução para o meu problema. Eu posso melhorar, mudar essa configuração do nosso pensamento. Beleza. Isso tem a ver com ficar muito em pauta da internet, a tal das permissões? De certo modo é, porque é o que a gente fala. A gente às Você vezes... não tem dinheiro porque você não permite, né? Tem a ver sim, porque às vezes a gente se auto-sabota. Você quer o dinheiro, mas lá no fundo você acha que você não é digno dele, por exemplo. Você não se permite. Você sabota o seu próprio caminho.
entendeu? Ou no amor, ou em qualquer área profissional, a gente às vezes se sabota. Eu falei pra vocês, a gente fala muito de ser amado, de amar, mas um dos nossos maiores problemas ainda é amar a gente mesmo. Aceitar a gente mesmo. Perdoar a gente mesmo. A gente às vezes consegue amar o outro mais fácil, aceitar mais fácil o outro e perdoar mais fácil o outro. Então a gente tem que começar a perceber melhor o que se passa na nossa mente, né? E ainda em relação a isso, a gente tem que entender também que por mais que a gente ame as pessoas e que as pessoas nos amem, a única pessoa que sempre vai estar com a gente para a eternidade somos nós mesmos. Todo mundo passa por nós. O único que fica com a gente desde o início até o fim, na eternidade, somos nós. O resto tudo passa por nós. E nós passamos pelos outros. Então, quanto antes a gente entrar em paz com a gente mesmo, quanto antes a gente amar a gente mesmo, se aceitar, se querer bem, melhor. Você já pensou, fica eu comigo, mas eu me detesto? Não tem como, né? Então, a gente tem que mudar isso aí. E aí tem um provérbio indígena que fala que dentro de cada homem existem dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. E eles vivem em guerra dentro da gente. E aí um índio que estava escutando a história dele pergunta pro chefe, mas quem ganha a luta? O índio, o mais sábio, ele fala, aquele que você alimenta. E aí eu pergunto para vocês, qual lobo vocês têm alimentado dentro de vocês? O da bondade, do amor, da alegria, da compaixão, da felicidade, da paz? Ou da tristeza, do ódio, do ressentimento, do rancor, da mágoa, da tristeza? Qual que a gente está alimentando? Esse lobo, ele está ali o tempo todo em luta. Qual o alimento que a gente está nutrindo? De acordo com o que você nutre, é o lobo que você está alimentando. Vamos aprofundar um pouco mais então. Então, se a gente voltar aí, o vigiar de Jesus é um escudo para a gente se proteger espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele é um escudo, é para a gente identificar aonde está o nosso problema para começar a se proteger e se defender daquilo, tá? Pensamentos, sentimentos. Aí quando a gente vem, por exemplo, para a área da saúde, vamos dizer que a gente está alimentando esse lobo aí da tristeza, da dor, da amargura, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da reclamação. Tudo isso lá, o tempo todo vibrando dentro da gente, a gente só fica nesses pensamentos repetitivos, muitas vezes eles são tremendamente repetitivos na nossa mente, né? O que vai acontecer? Esse pensamento, ele tem origem lá no nosso espírito. O nosso espírito passa para o nosso perispírito. O perispírito passa para o nosso corpo. E em algum momento, depois de muito pensar, porque no começo às vezes o pensamento negativo parece que é inofensivo, mas depois de muito tempo naqueles pensamentos, isso vai virar doença, que são as doenças que a gente fala psicossomáticas. A maior parte das nossas doenças físicas ou mentais começa lá no espírito, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente acredita e vibra. Ele vai escoar justamente no corpo. E aí você fala assim, ai, Deus mandou doença. Não. A gente cultivou isso. Lá no nosso espírito, lá nos nossos medos, lá nas nossas tristezas. Ninguém mandou pra gente. A gente criou aqui, porque estava lá no espírito, veio com a parte física, tá? E aí o que a gente pode fazer? Caminho da cura ou da saúde física? Mudar o que a gente pensa, mudar o que a gente fala, mudar o que a gente faz. No começo difícil, mas quanto mais você vai fazendo isso, vai ficando mais fácil. Esse caminho, né? Que vai fazendo essa mudança neural, novos caminhos neurais ali vão se formando. Aí a gente pensa, quando Jesus teve os casos de cura nos evangelhos, por exemplo, primeiro que ele falou, a tua fé te curou. Ou seja, ele não curou ninguém. A pessoa se curou pela fé. E aí a gente pode trazer a questão da fé. A fé é acreditar só em Deus, nos Espíritos? Não é só isso. A fé que ele fala é acreditar que é possível.
Acreditar que você vai se curar? Não vai curar. Acreditar que você vai conseguir o sucesso ou alguma coisa na sua vida? Acreditar mesmo, ter fé nisso. Porque geralmente a gente fala, eu tenho fé, mas será? A gente não tem fé que vai acontecer. Se Deus quiser, acabou a fé ali. Porque se Deus quiser, então se Deus não quiser, não vai acontecer. Entende? Por isso Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aquilo acontece. Mas é ter fé. Como eu disse para vocês, o Espírito é o observador, é ele que observa. E é ele, se ele acreditar que a coisa pode acontecer, ele abre todos os caminhos para que aquilo aconteça. Mas se a gente não acreditar, não tem jeito. Vocês veem que nos próprios evangelhos tem gente que se curou e voltou a adoecer. Por quê? Porque não mudou de atitude. Porque não mudou de comportamento. Se você não muda, a doença volta. Por quê? Porque a doença está lá no espírito. Né? Então a gente tem que trabalhar isso aí. Aí vamos falar agora do orar. O orar, enquanto vigiar, é você descobrir o que está acontecendo de errado e traçar uma estratégia para melhorar. O orar é realmente você também trabalhar na sua cura. De novo, cura em todos os sentidos: físico, mental, emocional, espiritual. Então, o orar, quando a gente fala, primeiro, a gente tentar repetir, eu falei para vocês, repetir os pensamentos positivos, as coisas de otimismo, fazendo essa reescrita na nossa mente com coisas boas. Se o pensamento era nada dá certo, não, dá certo, é possível, eu consigo mudar a estratégia, né? Fazer essa fórmula da positividade, substituir o negativo pelo positivo, o ódio pelo amor, a paciência, sabe? Mudar toda essa performance. E lógico, orar sim a Deus, a espiritualidade, porque quando você também muda os teus pensamentos, muda os teus sentimentos, você muda a tua vibração e você propicia que outras consciências espirituais se aproximem também para te ajudar. Porque quando a gente está vibrando no negativo, a gente entra em sintonia com o quê, gente? Com espíritos que estão tão negativos contra a gente, ou às vezes até piores do que a gente. Tudo é sintonia. Encarnados e desencarnados. Se a gente começa, por exemplo, só a reclamar, pode ver que geralmente a pessoa que gosta de reclamar muito, ela vai conversar com outras pessoas que também gostam de reclamar. E aí vira uma competição de reclamação. Assim como uma pessoa que é mais otimista, geralmente ela tem mais afinidade em conversar com outras pessoas positivas, otimistas. Do mesmo jeito que a gente atrai pessoas parecidas com a gente aqui, quando a gente está nessas vibrações, a gente também atrai do lado de lá consciências no mesmo tipo de sintonia. Quer dizer, se eu oro, se eu estou em estado positivo, uma vibração elevada, eu atraio bons espíritos que vão me ajudar também a ficar cada vez melhor. Eu atraio coisas boas para a minha vida, para o corpo físico, emocional e tudo mais. Se eu estou no negativo, eu atraio o quê? Espíritos doentes, espíritos negativos, espíritos obsessores. Então, vai ficando mais complicado até de eu obter uma cura ou uma saúde integral. Por isso que eu falei para vocês, o vigiar e orar, ele tem uma abrangência muito maior do que a gente às vezes imagina. Então, no orar, a gente primeiro nomeia o problema, como a gente fez lá no vigiar, e reprograma. Muda o roteiro da nossa cabeça, tá? Outra abordagem interessante em relação a isso. O Jung, por exemplo, que foi um psicanalista, né, muito famoso até hoje em dia, ele falava que tudo que a gente vê no mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Tudo que no outro me incomoda, eu tenho dentro de mim também. Tudo que eu acho bonito no outro, eu tenho bonito em mim também. Ou eu estou querendo criar aquilo dentro de mim bonito. Ou seja, se a gente está vendo um mundo que não presta, que tudo é um lixo, que nada dá certo, nada tem valor, isso está dentro de mim. É por isso que eu vejo assim. Se eu vejo as coisas dando certo, o lado bom das pessoas, o otimismo e tudo mais, é porque isso também está dentro de mim.
Tanto que tem uma historinha que fala que tinha um andarilho que chegou numa cidade. Logo na entrada da cidade, ele perguntou para uma pessoa que estava ali, moradora da cidade, na entrada, perguntou: e aí, o que você me fala? Como que são as pessoas dessa cidade? O cara falou assim: eu, se fosse você, nem entrava nessa cidade, porque aqui é um pessoal egoísta, orgulhoso, sabe? Não presta, é horrível para morar aqui. As pessoas são muito difíceis de lidar. Ele seguiu adiante e encontrou um outro morador da mesma cidade e perguntou: o que você me diz das pessoas dessa cidade? Nossa, o pessoal daqui é muito gente boa, são prestativos, ajudam, são comunicativos, é uma grande família. A cidade era a mesma. O que mudou foi o observador. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Por isso que eu falei para vocês, qual o lobo que a gente está alimentando dentro de nós, tá? Então, quando a gente fala de fazer essas mudanças, quando a gente faz essas mudanças, a gente muda o nosso mundo mental, nosso mundo emocional, espiritual e até o nosso mundo físico. Porque quando a gente começa a vibrar positivo, a nossa vida flui melhor, as coisas dão mais certo, as pessoas que se aproximam da gente são pessoas melhores, tudo flui melhor. Quando a gente vê tudo ruim, começando por a gente mesmo, mas parece que tudo está amarrado, parece que nada dá certo, parece que nada flui, mas a gente está criando essa realidade e só a gente pode mudar essa realidade. A espiritualidade, tal, tá tudo aí à nossa disposição para ajudar, mas eles só podem ajudar quem quer ser ajudado, quem faz a sua parte. No Evangelho está lá: ajuda-te e o céu te ajudará. Mas quem dá o primeiro passo somos nós. Não adianta eu pegar: eu quero um emprego, eu quero saúde, mas eu não faço a minha parte. Primeiro a gente tem que mudar a gente. Outra coisa que é importante da gente entender é que para a gente manter uma higiene mental, uma melhor condição de pensamentos para o nosso dia a dia, a gente tem que aprender a ser filtro e não esponja. Porque hoje em dia, por exemplo, todo lugar que você vai, a gente está recebendo, bombardeando informações em cima da gente, né? São pessoas falando, músicas, né? Filme, vídeo, documentário, notícia. A gente às vezes não dá para fugir de tudo isso, mas a gente pode selecionar o que a gente vai ouvir, lembra? O que a gente foca e expande. Então, seleciona, vai assistir um filme, seleciona um filme que tem um teor interessante, que tem uma mensagem positiva, que passa algo de bom. Vai escutar uma música, escuta uma música que te inspira coisa boa, que te traz calma, que te traz paz, não é? Vai estar num lugar qualquer, vê o lugar que você está frequentando. É um lugar que te acrescenta, que te faz bem, ou que você sai de lá mal? Faz a filtragem. Vai ler uma notícia, tem notícias. Cuidado com notícia, porque a gente tem uns jornais, e a maior parte dos jornais vende informações só coisa negativa, gente. E aí você sai do jornal e fala assim: nossa, esse mundo não tem mais jeito não. O país acabou. O ser humano não dá. Mas o noticiário geralmente vende notícia ruim, porque é isso que dá igual, porque o ser humano ainda gosta de ver essas coisas. Então, filtra o que a gente está se alimentando, não só o alimento material, físico, mas o alimento mental, o alimento emocional, o que a gente está puxando para dentro da gente. Dizia o nosso amigo Ismael que antigamente as casas tinham o alpendre, né, aquelas varandinhas, que o pessoal jantava no final do dia, sentava lá para conversar, para tocar uma música, para contar como foi o dia, e todo mundo jogava os seus demônios para fora. A terapia era ali. Hoje em dia, o que a gente faz? Nem conversa direito com as pessoas dentro de casa, vai pro celular, vai pro computador, vai para as redes sociais e só vai puxando coisa, entra no TikTok da vida, que a maior parte das coisas, às vezes, não tem nada, por exemplo, de interessante que te acrescenta, e você só vai engolindo aquilo. E as coisas vão só sendo normalizadas, mesmo as coisas que não são boas. Então, cuidado o que a gente está trazendo para dentro da gente. Cuidado, porque isso
contamina o nosso psiquismo, a nossa espiritualidade. Imagina, você vai assistir um filme de terror, um filme de crime. Que tipo de energia isso vibra? Que tipo de consciência se aproxima da gente nesses momentos? Ou a gente vai assistir um baile funk, com aqueles funk bem cabeludos. Que tipo de energia tem nesses lugares? Que tipo de espírito tem nesses lugares, gente? Entende? Então a gente tem que ser filtro. Ficar perto, por exemplo, de pessoas que só falam mal dos outros, pessoas que só reclamam, te suga. Então, também, além de procurar pessoas melhores, tentar ser pessoas melhores. Né? Porque se não é agradável ficar perto de pessoas assim, não sejamos também pessoas assim, né? Segunda coisa, cuidado com como a gente fala com a gente mesmo. Porque a gente às vezes tem todo o cuidado para falar com o outro, para não magoar. E a gente às vezes se trata muito mal. Não se perdoa, não se aceita, se agride, não se dá oportunidades, não se permite ser feliz. Cuidado com aquilo que como a gente trata a gente mesmo, tá? Falei para vocês no começo e volto a reafirmar. Principalmente nos momentos mais complicados, mais difíceis, desenvolvam a pausa consciente, que é o quê? Tá no meio do conflito, no tumulto? Para, respira, fecha os olhos, se for o caso, faz uma oração, analisa o que está acontecendo, acalma o coração e depois você age ou fala alguma coisa. Com certeza a gente vai fazer menos porcaria. Às vezes, por causa de 1 minuto de desespero, a gente paga o resto da vida por alguma coisa que a gente fala que faz. Então, às vezes, aquele minutinho que você parou, você ficou com um monte de infortúnios aí pra frente. E o quarto, autocompaixão. Nenhum de nós aqui é perfeito ainda. Então, a gente não tem como cobrar perfeição agora, gente. Mas a gente pode se permitir, sim, viver bem. Pode se permitir ser feliz. A gente pode se permitir aprender cada dia mais. Nossa, gente, no passado eu fiz tal coisa errada, mas hoje eu sei que aquilo não é legal, hoje eu não faria novamente, eu melhorei. Eu estou num caminho. Isso é bom. Essa compreensão. Porque também não adianta eu ficar olhando para o erro do passado e me lastimando infinitamente. Porque não vai mudar aquilo lá. Mas eu posso mudar aqui e agora, né? Então, ter compaixão por nós. E eu acho que toda essa palestra que eu fiz aqui, tudo que eu falei para vocês, no fundo, o objetivo principal é que a gente se torne consciente. Porque a gente fala tanto do despertar da consciência. Mas a gente, muitas vezes, está agindo, como eu falei para vocês, no piloto automático. A gente não tem consciência de quem nós somos, nós não temos consciência do que a gente gosta de verdade, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, falando, pensando. A maior parte das coisas são tão automáticas que a gente esquece de olhar para a gente mesmo. E para a gente despertar essa nossa consciência, a gente tem que fazer esse movimento de olhar para dentro. E quando você conseguir entrar em paz com você mesmo, você está em paz com os outros. É muito mais fácil de se relacionar com os outros, né? E numa dessa, a gente acaba criando, então, uma realidade muito melhor para nós. Um jeito de viver mais leve. Jesus falava, né? Que vós que andais sobrecarregados, vinde a mim, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ele não está falando que a nossa vida vai ser perfeita. Mas quem entende isso aqui e coloca em prática, mesmo que o mundo lá fora esteja meio bagunçado, consegue ter um pouco de paz interior e equilíbrio para lidar com as situações. Porque geralmente você está aflito, você está nervoso, você está negativo, não ajuda em nada e só piora. Tá? Então, essa é a reflexão da noite. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por vocês terem me ouvido. E eu espero que vocês consigam levar para a casa de vocês aí, para a casa mental principalmente, essas reflexões. E comecem a mudar um pouco os padrões de pensamento, sabe, de palavras. As nossas vibrações têm que ser alteradas. Também está muito em voga falar da gratidão, né? Que a gratidão... Mas, gente, é o que eu falei para vocês. Se, em vez de a gente reclamar
Você está vibrando negativo, só está atraindo coisa negativa. Se você começa a agradecer, se você começa a olhar as coisas com bons olhos, você começa a ver o lado positivo das situações, das pessoas, a vida foi melhor. Simples assim. E Jesus já falava disso, e a gente às vezes não entendia toda a profundidade. Tá? Então, agradeço e que Jesus nos abençoe, nos oriente sempre. Por favor. Nós vamos fazer o encerramento, mas antes eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, que nós vamos fazer o nosso domingo iluminado. Como vai ser? Nós vamos encerrar os trabalhos no dia 15, na segunda-feira. Nós tínhamos feito uma proposta, primeira proposta de, tanto é que os nomes já estão citados aqui na caixa, do encontro das almas, fazer tudo na segunda, junto com a palestra de encerramento. Calculando em tempo, pessoal, vocês aqui, desde o início até o encerramento, vocês provavelmente ficarão aqui nesse movimento por volta de mais ou menos 1h20. Então eu queria saber de vocês, porque vai ser muito, como se diz assim, deselegante se vocês ficarem aqui nessa proposta que foi feita, mas depois ficar naquele desconforto de estar sentindo cansado, o calor também ajuda um pouco, e aí não aproveita nenhuma coisa nem outra. Aí acaba, eu não vou querer estar encurtando uma palestra, uma coisa que já vem proposta, em pensamento de desconforto, de qualidade, de quererem ir embora ou não. Então eu queria que vocês me respondessem o seguinte: todo domingo iluminado, quando nós temos o encontro das almas e vibramos por essas pessoas que já são os nossos, que já se foram, a gente faz o domingo, que é o dia proposto para tal tipo de trabalho. Se juntarmos o que foi proposto aqui, mais a palestra, provavelmente é mais ou menos 1h, 1h20. O que vocês acham? Fica sem tudo na segunda? Então, teoricamente, seria das 19h, 6h30. Não, começa 15 para as 9. O trabalho da casa começa 15 para as 9. Para 7, então. Aí a palestra começa às 7, vai 1h de palestra. Não, aí Foi mais 1h30 de palestra. Não, sai às 19h, às 19h10 geralmente o salão é entregue para a palestra. Nesse período, os trabalhadores também participam dessa vibração. Porque todos nós também temos os nossos, esse celular então o que nós vamos fazer? Saímos porque nós também encerramos o trabalho espiritual. 19h10 vem para cá, aí entra em trabalho, que é o que está aqui proposto, que é feito aos domingos, no segundo domingo do mês. Mais ou menos uns 20 minutos, e depois já entraria com a palestra de encerramento do ano. Vai aumentar pouco. 1h20, mais ou menos. Então vai ter umas 8h30 no máximo. Hã? Tem umas 8h30 no máximo. Estourando umas 8h30. Para mim é tranquilo. Então nós vamos deixar assim. Então, quem está acostumado a vir conosco no domingo iluminado, nesse mês agora, nós não faremos no dia 14, faremos junto o encerramento do dia 15. Tá? Para quem não sabe, para quem não está acostumado e não vem nesse nosso domingo iluminado, essas vibrações, uma das vibrações, uma vez ao mês, nós não tem, normalmente o domingo não tem atendimento espiritual, não tem atendimento de saúde, não tem passe, é tudo aqui no salão. A gente desenvolve e depois tem as perguntas e as respostas, né? Mas então nós vamos sintetizar um pouco, porque os nomes já estão aqui para serem vibrados. Não que não sejam vibrados nos outros dias, mas esse é específico. Então, no trabalho disso, o que acontece? Muitos desses citados estão no meio entre nós. Então, vai ficar tudo na segunda do dia 15, tá bem? Combinado.
Então vamos agradecer o trabalho desta noite, a Eveline pela explanação do Evangelho, que nós podemos com certeza absorver esses temas, o conceito, e colocarmos em prática. Porque nada é mais válido do que ouvirmos e colocarmos uma parte disso tudo, se não o todo, na nossa prática do nosso dia a dia. O Evangelho vivenciado. Esse é o ponto. Então, com os pensamentos em Jesus, Deus nosso Pai, vamos sim, Senhor, sermos gratos por este momento, por este dia, que iniciamos assim ao despertar, com as consciências mais focadas no melhor que podemos receber e oferecer. Obrigado pela oportunidade das trocas dessas energias que estamos fazendo. E queremos sim sair daqui, Senhor, melhor que quando chegamos. E assim os nossos lares também se encontrem da mesma forma. A energia substituída e cabe a cada um de nós fazer assim permanecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhor Jesus, agora e na hora de nossa capacidade para o espiritual. Que vocês tenham um ótimo retorno aos nossos lares.